Olá, como é que você tá? Eu sou o Rafael Sanzio. Hoje eu quero conversar a respeito dessa frase, não se nasce mulher, torna-se. Essa frase ficou bastante em evidência semana passada quando a jornalista decadente Raquel Sherazade postou esse vídeo aqui. Não se nasce mulher, torna-se mulher. A frase provocadora é da pensadora e filósofa francesa Simone de Beauvoir. Com isso, ela queria dizer que ser mulher não é apenas uma questão biológica, de combinação de cromossomos. Ser mulher é também um processo social, cultural e histórico de construção de uma identidade. Os papéis que definem o masculino e o feminino não são naturais, ou seja, não nascem com a gente. Eles são impostos desde a mais tenra infância. Esses papéis são ensinados, aprendidos e replicados. Com meninas vestindo rosa, meninos vestindo azul, meninas brincando de boneca, meninos se desafiando em lutas. Meninas são condicionadas para falar baixo, nunca confrontar, nunca se impor, nunca questionar, sempre aceitar, sempre ser útil, ser gentil, ser agradável, ser submissa. Enquanto isso, os meninos são ensinados a agredir, a se defender, se posicionar, explorar, conquistar, desafiar, não sentir, não ceder. Ou seja, desde a infância é a sociedade quem define e impõe, através da educação, da cultura e da religião, as normas para ser considerado homem ou mulher. Então, se o feminino é uma construção social, é preciso entender que trans e travestis também são mulheres, porque são pessoas que vivem socialmente como mulheres, porque são pessoas que se identificam como mulheres. Ser ou não ser mulher não depende do olhar do outro, do parecer de quem está fora, nem muito menos da permissão. Essa é demais pra mim. E se você quiser apoiar o meu trabalho, eu vou deixar a forma que você pode apoiar o meu trabalho, que é através do Pix ou do Zelle, se você mora nos Estados Unidos. Também eu vou deixar no canto superior da tela o QR Code do Buy Me a Coffee para você apoiar o meu trabalho. Você pode apoiar com qualquer quantia, é só especificar lá, a partir de $5, tá bom? Ela quis dizer que se você se identifica com gato, cachorro, assim como está acontecendo no Canadá e parte dos Estados Unidos, principalmente na costa oeste, você realmente é essa coisa. Você é um gato se você se auto-identifica, se você se vê como um gato. É o mesmo caso de homens que se vestem de mulher. Mas a gente vai entender se isso realmente é possível, se é cientificamente provado isso, ou é simplesmente narrativa de uma jornalista decadente como essa mulher, né? Você sabe que essa mulher ela não é aceita em mais nenhum lugar desde que ela tentou dar o golpe no Silvio Santos, mas aí ela pode recorrer ao ativismo de esquerda e usar a sua imagem para ter muito lucro. É assim que essa gente funciona. É por isso que o Wagner Moura ele esteve concorrendo ao Oscar, né? Onde já se viu, né? Enfim, né? O Oscar em si é a premiação que a própria esquerda faz para eles mesmos, né? Enfim. O vídeo já começa com a frase de uma pessoa maligna, né? Que foi Simone de Beauvoir e o seu amante Sartre. Esses dois fizeram coisas inimagináveis com garotinhas refugiadas do bolchevismo e do nazismo. Olha, e eu vou dizer para você, essa gente é maligna. Vocês não têm ideia de quanto essa gente é maligna. Uma dessas menininhas escreveu um livro sobre isso. O nome do livro é Memórias de uma Moça Mal Comportada, de 1993, que foi escrito pela ex-aluna de Beauvoir, Bianca Lamblin. O livro é uma denúncia direta contra Simone de Beauvoir e seu amante, Sartre. Bianca, que foi aluna adolescente de Beauvoir no Liceu de Molière, em Paris, relata no livro como foi seduzida intelectualmente e sexualmente pela professora, que tinha mais de 30 anos naquela época, e depois foi usada e traída pelo casal existencialista durante a Segunda Guerra Mundial. O título é um trocadilho irônico com o famoso livro de memórias de Simone de Beauvoir, Memórias de uma Moça Bem Comportada. Inclusive, Beauvoir também assinou manifestos pró-pedofilia. E não falha. Toda essa gente existencialista, tecnocrata, que defende ciência com viés teosófico, sempre defende a perversão infantil. Essa gente nunca erra. O Michel Foucault também é outro exemplo que defendia pedofilia. Inclusive, tem o caso dele lá, que aconteceu na Tunísia, né, que depois não foi denunciado pelo próprio Noam Chomsky, e só depois de anos foi que ele denunciou, né? Vai entender a cabeça dessa gente. Simone também trabalhou para uma rádio do Partido Nazista na França. E negou também todas as atrocidades cometidas por Stalin na União Soviética.
inclusive Holodomor. É esse tipo de pessoa que a senhora Sherazade menciona para defender o indefensável, que são homens vestindo de mulheres, ocupando espaço que não lhes pertence. Inclusive, a frase "não se nasce mulher, torna-se" é o lema da crise de identidade que vemos hoje em todos os jovens. Outra é que no vídeo ela está usando a falsa ideia de Rousseau. O homem nasce bom, mas a sociedade que o corrompe. Isso é evidentemente falso. A biologia tem participação concreta e direta no comportamento masculino e feminino. Se um menino tende a ter jogos mais desafiadores, principalmente voltados ao físico, isso porque, desde a barriga da sua mãe, os níveis de testosterona já são de longe mais altos do que se fosse um bebê do sexo feminino. Por isso que não tem como um homem que jogou até os 30 anos no voleibol masculino e depois faz uma transição pro feminino, não tem como tirar todo aquele ganho que ele teve com as toneladas de testosterona como homem. E aí, supostamente, essa gente diz que se ele tomar bloqueadores hormonais, essas taxas vão diminuir, as taxas de testosterona. Mas se o músculo dele foi formado por toda essa testosterona desde a barriga da mãe dele, não tem como a gente aceitar que um homem possa jogar entre as mulheres vestido de mulher. Simplesmente. Mas daí sempre alguém vem dizer que, mas o meu filho é mais delicado, o meu sobrinho é mais delicado, ou sempre foi mais delicado. A exceção não é a regra. No âmbito geral, os meninos seguem o padrão conforme sua biologia. E não existe nada de errado nisso. Porque hoje é pecado ser homem, né? É pecado ser masculino, é pecado gostar de futebol, é pecado querer brigar, é pecado querer fazer luta, jiu-jitsu. Eu lembro quando eu era criança, a minha melhor brincadeira era brincar de porrada com meus primos. Cara, não tinha coisa melhor. De um sair com a cara quebrada, eu bater nos meus primos, cara, não tem emoção. Até hoje, eu pratico jiu-jitsu, não tem emoção melhor você lutar ali e derrubar seu adversário, cara. Isso é natural do homem. Logo, uma mulher não aprende esse comportamento social que a tal jornalista menciona. Esses comportamentos foram introduzidos justamente por sua natureza. A sociedade patriarcal, que é tão demonizada, apenas se adapta à natureza feminina. Isso aí é tudo discurso feminista. Isso é só discurso feminista. Vocês sabem que o objetivo do feminismo não são as mulheres, mas a gente vai ver isso logo. Você, mulher que está assistindo ou me escutando, você sabe, né, que o feminismo nunca, eu repito, nunca fez nada de útil para as mulheres. Muito pelo contrário. Esse movimento luta para que as mulheres sofram da mesma forma que os homens sofrem no mercado de trabalho. Isso é revolução comunista puríssima, os mesmos moldes, mas só de uma forma muito mais aceitável, em forma dos direitos das mulheres. Tanto que as próprias feministas sempre deixaram claro que o objetivo do feminismo não é a emancipação das mulheres, mas a revolução do proletariado. A própria Gayle Rubb fala isso nos seus livros. O feminismo é um meio para destruir os alicerces da família, gerar indivíduos fracos e fáceis de escravizar em prol do regime revolucionário, interessantíssimos para as elites, obviamente. Então, tudo que essa jornalista diz nesse vídeo é uma falácia que os desinformados e os sem vida intelectual absorvem como se fosse verdade, infelizmente. Por isso que é importante você estudar. E é evidente que essa mulher só está buscando dinheiro porque ninguém quer mais aceitar ela. Então, o transativismo, ele paga muito bem para você amparar essas ideias estapafúrdia. E outra, não há nada de ciência nisso. O que há é um ativismo científico. Todas as vezes que essa gente tentou provar isso por meio de ciência, eles cometeram atrocidades, coisas monstruosas. Até hoje eles cometem, mas só que isso é disfarçado de direitos humanos, afirmação de gênero, a castração química e mutilação hoje é disfarçado de direito, mas na verdade isso é abuso de menores. Um dos casos emblemáticos e monstruosos aconteceu com a família que eu escuto o relato da família Harmer, ou eu assisto alguma entrevista do David Harmer e a sua história. De verdade, meus olhos se enchem de lágrima e o meu coração chama por justiça, porque quem fez isso morreu assim e nunca foi punido. Pelas mãos do Dr. John Money, a família Harmer sofreu na pele justamente o resultado da mentira que a jornalista expressa com tanta eloquência. John William Money, que viveu de 1921 a 2006, foi um psicólogo, sexólogo e autor neozelandês conhecido por sua pesquisa sobre identidade sexual
e biologia de gênero e sua conduta em relação a pacientes vulneráveis, incluindo endossar terapia de conversão destinada a crianças pequenas. Ele foi um dos primeiros pesquisadores a publicar teorias sobre a influência das construções sociais de gênero na forma individual da identidade de gênero. Sua obra foi base da sexualidade do século XX, Homem e Mulher, Menino e Menina, publicado em 1972. Money introduziu termos identidade de gênero, papel de gênero e orientação sexual e popularizou o termo parafilia. Ele passou uma parte considerável da sua vida nos Estados Unidos, inclusive lá em Baltimore. Era defensor aberto da pedofilia. Money destruiu a vida da família Heimer e de outras ao fazer experiências com Bruce e Brian. Olha, eu já li alguns livros do John Money, ali tem relatos de muitas famílias e de muitas crianças. Então, a família Heimer foi uma das que sofreram com as atrocidades do John Money. O caso da família Heimer é bem conhecido hoje. Falei no meu livro sobre ele. Inclusive, o Brasil Paralelo tem um filme sobre eles, que vai ser lançado. Eu não sei se já foi lançado. Mas eu vou contar a história resumidamente aqui para você ver quão monstruosas são as ideias dessas questões de gênero e o monstro que foi John Money. Tudo começou no Canadá, envolvendo um jovem casal de fazendeiros, Janet e John Heimer. Em 1965, na cidade de Winnipeg, Manitoba, Janet deu à luz aos gêmeos Brian e Bruce. Com a idade de 6 meses, após os pais se preocuparem com a maneira como ambos urinavam, os meninos foram diagnosticados com fimose. Nossa, que absurdo. Medicalizando a forma do corpo do bebê que ainda estava em processo de mudança, de crescimento, de transformação, de desenvolvimento. Essa é a palavra. Com a idade de 8 meses, eles foram encaminhados para uma cirurgia de circuncisão, tida como de rotina. Em 27 de abril de 1966, um urologista realizou a cirurgia utilizando um equipamento elétrico de cauterização, que apresentou problemas diversas vezes. Na última tentativa, o procedimento não saiu bem, como planejado, e o pênis de Bruce ficou totalmente queimado. Olha que absurdo. Depois de um tempo, após ver o que restou do pênis da criança secar e cair, o casal se desesperou. Imagina, eles tinham um bebê sem pênis agora por uma consequência de um médico desgraçado. Nos anos 60, uma cirurgia plástica de reconstrução de pênis não era uma opção, então não havia muito o que fazer. Após o trágico episódio com o irmão, os médicos optaram por não operar Brian, cuja fimose logo desapareceu, naturalmente, obviamente. Alguns meses depois, os pais de Brian e Bruce viram na TV uma entrevista com o Dr. John Money, discorrendo sobre cirurgias de mudança de sexo em transexuais, na qual ele dizia que os bebês nasciam neutros e teriam sua identidade definida como masculina ou feminina, identidade de gênero, exclusivamente em função da maneira pela qual são criados, socioconstrutivismo. Onde é que eu vi isso? O Paulo Freireanismo no Brasil. E quando você conversa com mães e pais que o filho tem problema de disforia do gênero, eles acreditam piamente que os filhos deles nasceram no corpo equivocado, segundo a narrativa do Conselho Federal de Psicologia no Brasil. Para vocês verem como essas coisas funcionam. Acreditando que tal ideia poderia ser apropriado para o problema do filho mutilado, o casal procurou aquele especialista, que imediatamente se dispôs a atendê-lo. O interesse de Money, no caso, não poderia ser maior. Como defendia a ideia de que as diferenças de comportamento entre os sexos eram decorrentes de fatores socioculturais, nature versus nurture, tese aclamada pelas feministas, coincidentemente, a mutilação de Bruce oferecia-lhe uma excelente oportunidade de colocar à prova a sua teoria, o seu experimento monstruoso. Nessa época, as clínicas de identidade sexual saíram da clandestinidade. A primeira delas era justamente o Hospital Johns Hopkins, em Baltimore, Estados Unidos. Money e outros médicos trabalhavam com crianças nascidas com os órgãos sexuais anormais. Pregavam que o pênis não poderia ser substituído, o pênis de Bruce, mas que a construção cirúrgica de uma vagina funcional poderia ser a solução para o caso de Bruce, por exemplo. No entanto, o papel da família seria fundamental no crescimento da criança. Isso significa que os pais teriam que adotar uma identidade de gênero para Bruce feminina. E o que vemos hoje aí no Brasil?
Quando uma criança se auto-identifica, os psicólogos, com o viés do Conselho Federal de Psicologia no Brasil, orientam que esses pais devem acatar a ilusão da criança e passam a fazer parte da ideia do corpo equivocado, fomentando a irrealidade. E quanto a Bruce, ao chegar à idade de 22 meses, Bruce foi submetido a uma cirurgia para redefinir seu sexo e remover seus testículos. Já não bastou o acidente com Bruce, essa gente ainda arrancaram os testículos do Bruce, né? Provavelmente, mais no futuro, ele poderia ter feito uma cirurgia plástica para reparar o pênis, né? E quem sabe ele poderia ter sido pai, né? Money orientou estritamente que os pais do bebê não mencionassem nada sobre o ocorrido. E também os orientou a mudar o nome de Bruce para Brenda. Então o menino passou a se chamar Brenda. O que o jovem casal não sabia era que John Money era conhecido como uma espécie de guru da sexualidade. Se fazia chamar de missionário do sexo. E defendia comportamentos sexuais ousados, como casamentos abertos, estimulava o sexo grupal e bissexual, e o mais extremo era a sua tolerância ao incesto, zoofilia, sexo com animais, bestialidade e a pedofilia. O pensamento de Money aliava-se com o do círculo de médicos, entre outros profissionais ativistas, homossexuais e pró-pedofilia, que incluíam nomes que eu menciono no meu livro, eu já mencionei em outros vídeos, que eram Harry Benjamin e Alfred Kinsey. Para mim, esses três foram o tripé dessas monstruosidades que a gente vê hoje. No auge do debate sobre a natureza e educação, as experiências de Money convergiam para a suposição de que a educação e o meio social são o que há de mais consistente na formação de um indivíduo. E que a tradição e a família não importam, não poderiam influenciar de forma alguma os indivíduos. Muito parecido com o que se encontra nas atas da Unesco no final dos anos 80, nas conferências realizadas lá em Pequim, na China. É importante mencionar também que Beauvoir e Jean-Paul Sartre já tinham feito triunfar a ideia de que é o ser humano quem goza de liberdade, não a natureza. A também francesa feminista Monique Wittig já colocava em xeque a existência da mulher, alegando ser uma construção do universo patriarcal para subjugá-las, né? A própria Monique Wittig dizia que a mulher perfeita era sapatona. Com todo esse enorme arsenal que justificava suas ideias e abria espaço à aceitação e suas afirmações sobre o disfarce de autoridade científica, Money acompanhou o desenvolvimento de Brenda, que era Bruce, por cerca de 10 anos, avaliando os resultados de perto. A família seguia minuciosamente tudo que era recomendado por Money. No entanto, segundo a mãe da criança, Janet, Brenda, Bruce, nunca se adequou ao corpo ou ao contexto social artificial imposto, apesar de toda a carga hormonal que lhe era prescrita. Na realidade, Brenda Bruce era completamente diferente. E outra coisa, Bruce passava por experiências no consultório de Money, experiências de abuso sexual e estupro com o próprio irmão. É isso que essa ideia de gênero traz para a vida de cada família. E atualmente isso é defendida pelo poder público. O Estado tem promovido isso como se fosse direitos humanos, crianças sendo abusadas e molestadas por médicos, com o objetivo simplesmente de dinheiro e tocar essa agenda homossexual, obviamente. O filósofo Roger Scruton, ao questionar as percepções materiais sobre a influência da biologia no corpo de um homem e de uma mulher, apenas enfatiza o que uma criança na mais tenra idade pode perceber. E pontua: homem e mulher diferem em sua aparência física e nas suas capacidades corporais. Eles se desenvolvem de acordo com um ritmo diferente e parecem possuir diferentes aptidões intelectuais. Há lições a serem retiradas sobre a constituição genética de homens e mulheres a partir da observação de que eles são tão distintos socialmente. Homens e mulheres diferem em suas habilidades, em suas energias e da abordagem dos problemas práticos, mas em nada eles diferem tanto como nas suas disposições e experiências sexuais. Pois as mulheres podem engravidar e seus corpos têm um ritmo e um destino que são condicionados pelo fato do parto. Do ponto de vista genético, a distinção entre o sexo é uma característica profunda,
determinada nas primeiras fases do desenvolvimento do feto por um mecanismo de cromossomos. Por isso que o caso da Imane Khalif nas Olimpíadas de 2024 foi um caso justamente para desconstruir essas questões cromossômicas. Naquela época, a Federação de Boxe já havia confirmado que Imane Khalif era, na verdade, um homem. E os ativistas de gênero começaram com as narrativas de que, mesmo sendo X e Y, Khalif era uma mulher, desconstruindo o conceito de que, para ser homem, você precisa ter cromossomos X e Y e mulher ser XX. Outro dia, eu vi uma reportagem da BBC Brasil que dizia o seguinte: a reportagem falava de uma mulher que tinha um irmão gêmeo e, supostamente, tinha cromossomos X e Y. Sutilmente, eles vão introduzindo a ideia com aparência de ciência, dizendo que essa coisa de cromossomo é equivocada. Voltando à família Heimer. A família Heimer viveu na pele o fracasso da operação que tentava convencer o mundo do que sempre fomos familiarizados naturalmente. Nessa época, no decorrer da década de 1970, Money proclamava aos quatro ventos que sua experiência com Bruce e Brenda era um êxito incontestável. Em um artigo publicado no Archives of Sexual Behavior, ele escreveu: o comportamento da menina é claramente o de uma menina ativa, bem diferente das formas masculinas do seu irmão gêmeo. E também afirmava que os gêmeos estavam felizes com os seus papéis estabelecidos. Brian era um menino forte e levado, enquanto Brenda, sua irmã, era uma menininha doce. Money ficou famoso por esses experimentos. A revista Time afirmava que este caso constitui um apoio considerável às batalhas pela libertação das mulheres. O conceito de que as pautas convencionais sobre a conduta masculina e feminina podem ser realmente alteradas. Inclusive, eu tenho essas reportagens da revista Time, assim, é como se fosse o mar de rosa o que ele estava fazendo com essa família. E não é por outra coisa que eu afirmo que o feminismo é o pai do transativismo. Mas ao mesmo tempo que os Heimer se afundavam diante das intermináveis torturas emocionais, Money tinha muito sucesso. Nesse interim, os gêmeos eram obrigados a seguir periodicamente sessões de psicoterapia com Money. Tais sessões foram profundamente traumáticas para ambas as crianças. Nelas, possivelmente no esforço de estabelecer as diferenças de comportamento sexual entre homem e mulher, Money lhes mostrava fotos sexuais explícitas e teriam feito as crianças se despirem e encenarem posições de coito, com Brenda Bruce desempenhando o papel sexual passivo, inclusive com a participação de Money. Em pelo menos uma ocasião, o Dr. Money tirou uma fotografia das duas crianças nessas atividades. Possivelmente, o motivo de Money usar esses vários tratamentos era a sua crença de que os jogos sexuais infantis eram importantes para uma identidade de gênero adulta saudável. Cara, que absurdo, não é à toa que a gente ouve essas atrocidades desses políticos aí da esquerda. A própria ONU defende a masturbação de criança a partir dos 5 anos. E a atual eurodeputada de esquerda, Irene Monteiro, disse que uma criança de 5 anos tem o direito de ter relações sexuais com quem ela quiser, mesmo que esse cidadão tenha 25 anos de idade ou mais. Agora pega esse exemplo aqui. Imagina um pedófilo dizendo para uma criança: olha, eu tenho um videogame aqui, um Game Boy na minha época. Eu te dou esse videogame se tu for ali ter relações sexuais comigo. Olha a cabeça dessa gente maligna. Dos 22 meses de vida até os seus primeiros anos como adolescente, Brenda, que era Bruce, urinava por meio de um orifício que cirurgiões fizeram em seu abdômen. Foi-lhe administrado estrogênio durante toda a adolescência para induzir o desenvolvimento das mamas. Mas as toneladas de testosterona que a criança produzia não passava nem perto de mudar o comportamento dele. Essa criança, destruída pelas intermináveis sessões psiquiátricas e pela medicação com estrogênio, com a idade de 13 anos, experimentava depressão e ideais suicidas. E ele disse aos pais, se ele continuasse indo nessas terapias do John Money, ele ia se matar. Após a família de Brenda se recusar a comparecer aos acompanhamentos de Money, ele parou de publicar artigos referentes ao caso. O que pareceu estranho para o biofísico e professor de anatomia Milton Diamond e o psiquiatra Dr. Keith Simonson, da Universidade do Havaí. Ambos investigaram intensamente até encontrar a família Heimer e, para a surpresa de ambos, eles estavam vivendo completamente diferente do relatado nos estudos de John Money.
Diamond encontrou Bruce já com 30 anos, o pai mergulhado nas drogas por não suportar ver o filho naquela situação, o irmão gêmeo sofrendo de esquizofrenia, provavelmente devido às sessões com Money e o vício em drogas, e a mãe em depressão profunda. Brenda Bruce, uma menininha completamente fora dos padrões impostos, com profundas tendências suicidas. Diamond desmascarou Money, publicando um arquivo em coautoria com Keith, nos Archives of Pediatric and Adolescent Medicine. A verdade descrita por Diamond era muito diferente da versão sustentada por Money. Desde os 2 anos, Brenda rasgava suas roupas de menina e se recusava a brincar com bonecas, disputando os brinquedos relacionados a um comportamento mais masculino. Na escola, era permanentemente hostilizada pelo comportamento masculinizado e pela insistência em urinar de pé. Queixava-se insistentemente aos pais por não se sentir como uma menina. Mantendo as orientações de Money, os pais diziam-lhe que era uma fase e que logo superaria. Quando Brenda tinha 14 anos, não aguentando mais a situação, os pais consultaram um psiquiatra de sua cidade que sugeriu dizer-lhe toda a verdade. Tal transformação teve um efeito profundo na vida de Brenda Bruce. Posteriormente, Brenda disse: "De repente, tudo fazia sentido. Fica claro o porquê me sentia daquela forma. Eu não estava louco." Brenda imediatamente se engajou numa busca do sexo perdido. Fez inúmeras cirurgias para fechar sua vagina artificial, recompor a genitália masculina com implantação de próteses de pênis e testículo, retirar os seios crescidos à base de estrogênio, olha que absurdo, além de iniciar tratamento hormonal para masculinizar a sua musculatura. Cara, você que tem pai, que tem criança e olha para o seu bebê e vê essa experiência da família Harmer, a revolta que isso dá na gente, você não imagina, não imagina. Quanto ao monstro, John Money e seu fracasso nunca assumido, após destruir não apenas a vida de uma família, mas de várias outras, jamais sofreu qualquer punição legal. Continuou como professor emérito do John Hopkins Institute até a sua morte em 2006, né? Mas no inferno ele vai ter o que ele merece. A mídia fez o seu papel e nunca deu visibilidade suficiente aos estudos que apontavam as contradições nos estudos de Money, né? Obviamente uma mídia tendenciosa ali sendo fomentada por fundações como os Rockefellers naquela época e hoje a fundação Open Society que patrocina isso. É tão tendencioso que esse vídeo, se postado no YouTube, tem grandes chances de ser derrubado ou censurado. Meu próprio canal tem chance de ser censurado no YouTube. Toda essa monstruosidade feita por Money e demais é apenas uma de vários. E também é usada para justificar a transição de criança, sendo que tudo não passou de um ativismo científico de um pervertido sexual, que era John Money. Não só John Money, tem a história do Alfred Kinsey, que é um absurdo se você ler os livros dele ali. Tudo relatado. Mas o que vemos em seguida, após a história da família Harmer vir à luz, foi o declínio mental de toda uma geração que seria afetada pela loucura da teoria da identidade de gênero. Milhares de casos foram relatados e todos foram respaldados pela bandeira da ciência até pouco tempo. Na verdade, o que temos é uma geração bombardeada por propaganda e ideologias perversas que quebranta o seu espírito e mente, fazendo-os suscetíveis a ideologias e engenharia social. Bem ao estilo do projeto MKUltra das agências de inteligência do passado e das seitas de nova era, como por exemplo a seita do Jim Jones, que é muito parecido o modus operandi dessa galera hoje, né? A realidade é bem diferente do que a militante de esquerda travestida de jornalista, Sherazade, expôs nesse vídeo ridículo dela. Na realidade, se nasce mulher e se nasce homem, e isso não é uma construção social. Ao contrário disso, toda a história da humanidade se adaptou justamente à natureza dos homens e mulheres. Uma mulher não trabalha no pesado por causa do patriarcado opressor, mas sim porque o corpo dela não aguenta. O patriarcado sempre defendeu as mulheres e sacrificou os homens. Mas o objetivo das elites que financiam todas essas ideias estapafúrdias e monstruosas é para tornar os indivíduos fracos e, consequentemente, escravizá-los, como menciona o professor Carl Kingler no livro Tragedy and Hope. Inclusive, eu tenho esse livro aqui na minha estante agora. Enfim, o vídeo de hoje mostrou só parte de algo muito grande e organizado. Olha, e algo muito importante.
É nosso dever conhecer o inimigo e criar mecanismos para proteger a nossa família e principalmente os nossos filhos. Foi por isso que eu escrevi meu livro, porque se isso bater na porta da sua casa, você vai ter como ludibriar e não permitir que o seu filho caia nos tentáculos dessas questões de gênero. E essa galera é tão organizada que eles estão na Suprema Corte hoje defendendo o indefensável. É por isso que o Felipe Santos aí agora está na presidência da Comissão dos Direitos das Mulheres da Câmara Federal ali dos deputados. Bom, eu só quis trazer isso para você para ficar claro que tudo relacionado à questão de gênero, apesar de todo esse clamor midiático de que as crianças têm direito de serem quem elas quiserem, é completamente mentira. É engenharia social para destruir a sua família. Então, agora você está consciente disso. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe o seu comentário, compartilhe esse conteúdo e me siga nas principais plataformas. Se não no YouTube, você pode me seguir no Substack, no Spotify, no X, também no Instagram, porque o YouTube censura a gente, beleza? Caramba, eu já tô atrasado. Eu tenho um treino agora.